Pelo sinal da Santa Cruz, entrai-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vai se sentando e rezando comigo. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Boa noite a todos. Tudo bem com vocês? Ninguém está sentindo frio, né? Depois que pularam, que dançaram, que louvaram, o frio está lá fora, assim como a Verônica falou, e aqui dentro está só quentura, é não? Sim ou não? Sim. Amém. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Kelly Eduardo, sou de Pindamonhangaba, casado com a Regiane, temos 2 filhas, uma de 8 e uma de 13, casados há quase 15 anos. Somos da paróquia São Cristóvão, ali no Cidade Nova, e participamos do grupo de oração Conhecer Jesus, que foi ontem, toda segunda-feira, no bairro do Mombasa. É uma alegria poder estar aqui, nesta noite, sobretudo falar sobre família, né? Família que cada um de nós tem uma família, família que hoje em dia é deturpada, família que hoje em dia é atacada, família que hoje em dia é visto pela sociedade atravessada, que nós sabemos, algo de errado. Mas nós sabemos que Deus tem um projeto, tem um propósito para as nossas famílias. Amém? Convido você a pegar a sua Bíblia e abrir no livro do Gênesis, capítulo 1. Livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 27 e 28. Todos amém? Amém. Facinho, né? Primeiro livro, facinho de achar. É ou não é? Capítulo 1, versículo 27 e 28. Vai dizer assim para nós: Deus criou o homem à sua imagem, criou a imagem de Deus. Criou o homem e a mulher. Deus os abençoou. Frutificai, disse ele, e multiplicai-vos. Enchei a terra e submetei-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Dá um beijo na sua Bíblia, bem gostoso, aquele beijo instalado. O tema que foi passado para nós, além dessa palavra, é família, projeto de Deus. Bata no seu peito e diga: a minha família é um projeto de Deus. A minha família é amada por Deus. A minha família é sonhada por Deus. Veja que família, ela é um projeto. O que é um projeto? Se formos ver a palavra projeto, dá para nós vários significados, inclusive modelo. A nossa família, a minha família, a sua família, sobretudo as famílias cristãs, precisa ser modelo para a sociedade. Ela é um projeto, é um modelo de Deus para a humanidade. Uma vez eu ouvi o Padre Jonas dizer assim, de uma forma particular, né, que nós não somos a exceção, que nós somos a regra. Veja que para nós sermos este modelo de família para uma sociedade atravessada e virada no avesso, como nos dias de hoje, nós precisamos ser modelo, nós precisamos ser a regra, e regra existe para ser seguida. Sim ou não? Se existe regra de trânsito, é para ser? Nem sempre segue. É ou não é? Nem sempre segue. Né? Do sinal verde, o amarelo e o vermelho. O verde significa o quê? E o amarelo?
Passa logo que vai beijar? Não é. Fica atento. Mas nem sempre é assim. No amarelo a gente pisa mais fundo no acelerador e vai que antes que não dê tempo. É ou não é? Mas não é. A regra existe para ser seguida. Então, se nós somos um modelo, se nós somos uma regra, se a nossa família é uma regra, se a nossa família é um modelo, nós precisamos ser diferentes. Sim ou não? A nossa família precisa ser algo a ser seguido. Não que nós somos perfeitos, longe disso. Mas se Deus então nos colocou como um modelo para a humanidade, um lugar onde o amor, a união, o respeito e o vínculo fraterno são elementos centrais, nós precisamos viver isso. Para que as pessoas, os nossos vizinhos sobretudo, aqueles que moram na nossa rua, que muitas vezes nós nem sabemos o nome, é ou não é? Eu falo isso por mim. Se eu sei o nome de 2 ou 3 da minha rua, é muito. Sai de manhã para trabalhar, volta à noite às vezes, né? O dia inteiro, a semana inteira. Mas as pessoas observam a gente, sim ou não? Observam. Nós podemos até não conhecer todos a nossa rua, mas todos a nossa rua nos observam. Cada passo. Cada passo. E se nós procuramos viver de uma forma diferente, boa, veja, que muitos lá fora vivem de forma diferente, de forma ruim. Mas nós somos chamados a viver, a ser um exemplo, um modelo, uma regra. Nós somos chamados a viver de uma forma diferente, positivamente. Porque as pessoas observam a nós. Se as pessoas nos observam, querendo ou não, eles vão desejar viver daquela forma. Educar os filhos a partir do modelo dos nossos, daquilo que nós fazemos como educação. Sim ou não? Porque nós acabamos chamando a atenção. Não é assim? A luz, ela existe para quê? Para iluminar. A luz não existe somente para um enfeite. Nós somos chamados a iluminar. Nossa família é chamada a ser luz. Luz numa sociedade de trevas. Por isso que a família, quando se trata de uma família cristã, sobretudo, é claro que tem muitas famílias que nem são cristãos, mas vivem de uma forma correta, vivem como um exemplo para a sociedade. Mas vamos falando agora, puxando a sardinha para nós famílias cristãs, nós precisamos viver desta forma segundo o coração de Deus, para nossas famílias, para uma sociedade. Não para falar minha família é melhor que a sua, não. Você pode viver igual a nós. Assim como São Paulo, gente, isso aí não é errado, porque São Paulo vai dizer para nós, e é algo muito desafiador para nós. Porque se eu então me proponho a ser um exemplo, eu preciso me esforçar a ser exemplo e viver de forma coerente para contagiar outras pessoas. São Paulo vai dizer, sede meus imitadores. Por que não também dizer para as nossas famílias e para as outras famílias, siga-nos, que nós sabemos o caminho, estamos aprendendo e podemos caminhar juntos. Assim, um vai ajudando o outro, uma família vai ajudando a outra. Nas dificuldades, muitas vezes nas dificuldades de educar filhos. Como é difícil educar filhos nos dias de hoje? Sim ou não? Gente, como é desafiador educar filhos. Sobretudo quando os nossos filhos chegam na fase da adolescência. Eu tenho uma de 13 anos. E é um sufoco, não que ela dê problema para nós, mas é luta. É você nadar contra a correnteza. É você lutar contra um mundo que, eu vou usar um termo, nem sei se existe, mas desensina. Nós ensinamos o correto e o mundo ensina o contrário. O ser modelo para uma sociedade, o ser e viver esse projeto, esse modelo de Deus para o mundo, a partir das nossas famílias, não é coisa fácil e nunca vai ser. Ser cristão, nós precisamos entender isso. Ser cristão não é coisa fácil, não é mamão com açúcar. Viver na nossa família, viver assim de uma forma coerente, segundo o Evangelho, segundo os ensinamentos de Jesus no Evangelho, segundo a doutrina católica, não é fácil. Mas quando nós vivemos, clamamos batismo no Espírito Santo, irmãos, tudo começa a ser menos difícil, porque nós temos o auxílio do Espírito Santo. Então, se a família é um modelo de Deus para a humanidade, um lugar onde
O amor, repita comigo, o amor, a união, o respeito, o vínculo fraterno. Nós precisamos viver tudo isso em casa. Nós precisamos viver um amor um ao outro, amar um ao outro. Eu falo muito em casa, precisa tudo começar a partir de dentro de casa. Não é trazer coisas de fora, mas levar coisas de dentro para fora. Nós precisamos viver a experiência do amar um ao outro dentro de casa. Nós precisamos viver a experiência da união, da unidade dentro de casa. Nós precisamos viver a experiência do respeito mútuo dentro de casa. Nós precisamos viver a experiência do vínculo fraterno. Por mais que é o pai dentro de casa também que nós pensamos diferentes. Marido e mulher pensa diferente. Eu não penso. Sim. E não é errado isso. Mas a partir da hora que nós vivemos isso, que é elementos centrais, nós entendemos como nós devemos viver. Nós vivemos a nossa humanidade dentro de casa. E essa humanidade começa a se transbordar para fora. Entendendo? Aquilo que nós vivemos dentro de casa de uma forma diferente, as pessoas, eu tenho 51 anos, não parece, né? Eu sei disso. Parece que eu tenho meus 25 ainda, né? 25 cada orelha, 25 e meio. Mas a minha mãe fala até hoje que as pessoas elogiam. Eu tenho um irmão de 40. Quanto? Tem 51, 40. Eu sou uns 11 anos mais velho que ele. E uma irmã que é 8 anos mais nova que eu. Aí vocês fazem a conta, tá? Enquanto eu vou pregando, vocês vão fazendo a conta. 51 menos 8, quanto que vai dar? E até hoje minha mãe fala que as pessoas elogiam ela pela educação que ela deu para nós, né? Não que nós somos perfeitos, muito pelo contrário. Existe mais imperfeição do que perfeição em mim. E agora, eu como pai e minha esposa como mãe, nós temos a responsabilidade também de passar isso para as nossas filhas. E as pessoas começam a olhar lá de fora e falam, nossa, é possível? Sabe, esse é possível que faz encher o nosso coração de alegria, porque aí nada está perdido neste mundo. Então, se nós temos a vivência do amor, nós temos a vivência da unidade, nós temos a vivência do respeito um ao outro, nós temos a vivência de um vínculo fraterno, nós entendemos que é possível nos dias de hoje vivermos isso. Por mais que o mundo lá fora que fale que família é uma instituição falida, não é. Família é uma instituição amada por Deus. A sua família, a minha família não é uma instituição perdida, falida. Pelo mundo sim, mas para Deus não. E veja, se ela não é, e se nós somos modelos, nós somos exemplos, nós somos um projeto, nós somos uma regra para Deus, para o mundo, isso quer dizer que as outras famílias têm salvação. Pega comigo, Efésios capítulo 5. Anda com a sua Bíblia, mais para frente, Efésios capítulo 5. Veja que lindo. Veja como precisa ser as nossas famílias. Veja como precisa ser homem e mulher, os filhos, uma família. Aquilo a partir do coração de Deus. Todos amém? Efésios capítulo 5, versículo 22. Mulheres, sejam submissas a seus maridos. Entenda a palavra submissão, viu? Como ao Senhor, pois o marido é o chefe da mulher, como Cristo é o chefe da igreja. Seu corpo, da qual ele é o Salvador. Versículo 24. Ora, assim como a igreja é submissa a Cristo, assim também o sejam em tudo as mulheres a seus maridos. Agora veja o versículo 25. Maridos, amai as vossas mulheres, ou as vossas esposas, como Cristo amou a igreja e se entregou por
assim que nós devemos viver como maridos e mulheres, como esposos e esposas. Entenda a palavra submissão, não é ficar debaixo de tudo, obedecer, sim. Não é assim. A palavra submissão tem uma outra conotação dentro da Bíblia. Mas vejam o que São Paulo vai falar para nós quanto aos maridos. Maridos, amai as vossas esposas, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Hoje o amor está tão deturpado, sabe? O mundo hoje tão atravessado. Já viu isso que aconteceu uns dias atrás? O casal de namorado do rapaz que socou a menina, 60 socos no rosto dela e acabou com o rosto da menina. Gente, que amor é esse? Aí entra então um modelo que nós devemos viver e passar para as pessoas. Como nós devemos viver a partir daquilo que o Senhor nos ensina. Se por um lado São Paulo vai dizer que as mulheres precisam ser submissas, e essa submissão quer dizer para nós estar debaixo da missão do homem. E quando fala estar debaixo da missão, quer dizer dar o suporte. Está entendendo? Esse é o papel da mulher. E o papel do homem, amar as vossas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. E agora vai um pouquinho mais para frente, capítulo 5. Aliás, capítulo 6, desculpa. Versículo 1. Filhos, obedecei vossos pais, segundo o Senhor, porque isso é justo. O primeiro mandamento acompanhado de uma promessa é: honra teu pai e tua mãe, para que sejas feliz e tenha longa vida sobre a terra. Versículo 4. Pais, veja que existem os dois lados, o marido e a mulher, os filhos e os pais. Pais, não exasperais vossos filhos, não entristeçais, não desanimais vossos filhos. Pelo contrário, criai-os na educação e na doutrina do Senhor. É uma ordem para nós. Sabe? Nós não devemos desanimar nossos filhos, muito pelo contrário, criai-os, mostrai-os na educação e na doutrina do Senhor. Isso é viver um exemplo para o mundo. Isso é viver de uma forma diferente daquilo que se prega lá fora, daquilo que o mundo prega e tenta enfiar goela abaixo para nós. A família é a base da sociedade, um lugar onde os valores são transmitidos e a continuidade da vida assegurada. Veja, a minha família e a sua família é a base da sociedade. Gente, que responsabilidade isso, sim ou não? Que responsabilidade é isso? Saber que nós somos a base da sociedade. Saber que somos a base da sociedade. O nosso casamento, para quem é casado ou para quem vai casar, entenda que o nosso casamento, ele é a base, ele é o sustento. Para que uma casa ou uma edificação sejam bem construída e firmes, é preciso ter fundamentos sólidos. Quando você vai se construir um prédio, é preciso fazer fundações profundas. Assim somos nós. Se nós temos um fundamento profundo na nossa vida, nós somos uma base segura para a sociedade. Volto a falar lá atrás aquilo que eu falei, não para falar que nós somos melhores, não, para falar que nós somos a regra, o caminho. Quem daqui usa o GPS para onde vai num lugar que não conhece? Você bota lá no GPS, né? E às vezes até mesmo quando você conhece, para não errar o caminho, né? Sobretudo à noite. Se eu viro numa rua errada, pronto, um transtorno. Dependendo, dá para você virar na próxima, senão tem que dar uma baita de uma volta para pegar o caminho de novo. A nossa vida é isso. Se é a base que dá o sustento. Ela é a base da sociedade, um lugar onde os valores são transmitidos e a continuidade da vida assegurada. O Catecismo da Igreja Católica vai dizer para nós o seguinte, no número 1657:
O lar, veja só, é assim a primeira escola da vida cristã. Quem tem criança pequena que está na catequese, levante a mão. Quem que é o primeiro catequista dos seus filhos? Somos nós. A responsabilidade de educar os nossos filhos, aquilo que nós vamos ler, nós lemos agora há pouco, na doutrina de Deus, é o que o catecismo vai dizer para nós. O lar é assim a primeira escola da vida cristã, é uma escola de enriquecimento humano, não é enriquecimento, entenda. O mundo prega quanto mais se tem, mais valor se tem, não é? Não. Para Deus não é assim. É aí que se aprende a resistência à fadiga e a alegria do trabalho, o amor fraterno, o perdão generoso, o mesmo reiterado e, sobretudo, o culto divino pela oração e oferenda da vida. Eu vou ler de novo para vocês entenderem. É aí aonde, na sua casa, na minha casa, na sua família, na minha família, que se aprende a resistência à fadiga e a alegria do trabalho. Alegria do trabalho. Gente, nós vemos aí, não vamos apontar o dedo, mas nós vemos juventude aí tudo largada para a rua. E ninguém quer saber nada com nada. É ou não é? Então. Gente, eu comecei a trabalhar, sabe com quantos anos? Hoje não pode, né? Comecei a trabalhar com 12, 13 anos. Levantava de cedinho. Se eu estudava de manhã, eu trabalhava à tarde. Se eu estudava à tarde, eu trabalhava de manhã. Teve uma época que eu vendia pão na rua. Acordava 5 horas da manhã. Aliás, meu pai me acordava, né? 5 horas da manhã, para estar antes das 6 na padaria, pegar o cestão. Quem vendeu pão na rua, levanta a mão. Só eu? Um puta de um cestão, botava na frente, enchia de pão de sal, e atrás um cesto menor, que é as bicicletas cargueiras, né? E saía vendendo para a rua. De manhã cedo. Vendia até 10 e pouco da manhã, depois voltava para a padaria, devolvia o que não vendeu, ou acertava aquilo que vendeu. E ó, estou aqui bonitão. O catecismo vai dizer para nós, é aí que se aprende a resistência à fadiga e a alegria do trabalho, o amor fraterno. É dentro de casa que se aprende a amar. É dentro de casa que se aprende a amar. O perdão generoso, é dentro de casa que se aprende a pedir perdão e dar o perdão. É em casa. E o mesmo reiterado, e sobretudo o culto divino, o amor a Deus, o culto prestado a Deus, o valor pela Eucaristia, o valor pela Santa Missa, o valor pela oração, o valor pela Palavra de Deus, o valor pela doutrina católica, e a oferenda da sua vida, ofertar a sua vida a Deus, ofertar a sua vida ao próximo, ofertar a sua vida à igreja. Nós estamos vivendo um mês vocacional. Gente, que lindo! Sabe que lindo? Eu quase fui para o seminário. Minha esposa quase foi freira. Ela trabalhava numa creche de irmãs. As irmãs queriam pegar ela pela perna, né? E a roupa, não, a vocação é outra. Eu quase fui para o seminário, sabe? Não me arrependo de ter casado, não, pelo contrário. Mas, gente, é isso, sabe? É a base da sociedade. Vendo tudo isso que o catecismo fala para nós, nós vamos aprendendo a ser melhores para os outros. Não ser melhores do que os outros, é ser melhor do que para os outros. Entendeu? É a união entre o homem e a mulher que faz parte do plano de Deus, onde eles se tornam uma só carne e vive a comunhão. Pega comigo, volta lá atrás, Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2. Jorginho falou que vocês são bons de Bíblia. Gênesis capítulo 2, versículo 24. Todos amém? Sim ou não? Jorginho não errou, não. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe para se unir à sua esposa, para se unir à sua mulher, e já não são uma só carne.
Gente, quando nós casamos, ou você que vai casar ainda, quem não é casado ainda que vai se casar? Ou todos já são casados? Quando nós casamos, nós nos tornamos uma só carne. Pensamentos iguais, por mais que tenha divergências de pensamentos, de pontos de vistas, mas uma só carne. Irmãos, é a união entre o homem e a mulher que faz parte do plano de Deus. Esse é o plano de Deus. Esse é o plano de Deus, onde eles se tornam uma só carne e vivem a comunhão. Se tornar uma só carne é ser dois em um. É ser dois em um. E ensinar os filhos a viver de forma igual. Sabe? Ensinar os filhos a viver de forma igual. Nós aprendemos que a família nasce, agora voltando para o texto que nós lemos no início, Gênesis 1, 27, 28, nasce em Adão e Eva, primeira família. Mas não para vivermos o exemplo deles, mas para vivermos aquilo que Deus nos determina, nos coloca para vivermos. E para encerrarmos, quero dizer que a nossa família é uma igreja doméstica, assim como São João Paulo II vai dizer, para vivermos os valores, para vivermos uma vida de oração, para rezarmos, trazermos Deus para dentro de casa, sabe? Para trazermos Deus para dentro de casa. Não para quando as pessoas chegarem dentro de casa e falarem assim, nossa, que cheirinho de limpeza, claro, também, né? Mas muito mais, chegar dentro de casa e falar, que cheirinho de Deus. Que cheirinho gostoso. Cheirinho, eu gosto de vir aqui, porque aqui é diferente. Assim? Aqui é diferente. Aqui é diferente. A nossa casa precisa ser isso. Como se vive tudo isso que eu falei para vocês. Primeiro, o amor, a união, o respeito, o vínculo fraterno, o amor mútuo, vive os valores. Nós casais somos uma só carne. Né? Gente, tira o celular. Vai almoçar, tira o celular. Deixa longe. Sabe? A mesa. Hoje eu vi um vídeo do Dunga, para encerrarmos. Ele falou exatamente isso. A mesa é o lugar do convívio. É ali onde nós nos reunimos em torno da mesa para comer, para conversar, para nos confraternizar, para nos convivermos. Família é isso. E se nós vivemos tudo isso, nós transbordamos lá fora. Porque a nossa família é projeto, é modelo de Deus. Sua família é sonhada e amada por Deus. Amém? Dá uma olhada na pessoa que está ao seu lado. Se é o seu marido, se é a sua esposa, se é o seu namorado, seu noivo, sua noiva, não sei. Fala assim, a nossa família. Ou se você não casou ainda, fala a nossa futura família. É sonhada e amada por Deus.